E aí, assim, a tentativa de remover esses excessos não só é difícil, como pode promover até sangramentos numa fase onde a cimentação, a polimerização não ocorreu inteiramente, né? A, a luz ainda não foi ideal. Alguns recursos depois seria botar a tira serrilhada, mas percebam que o ideal teria sido o quê? Remover os excessos maiores, né, que extravasaram antes de dar o tiro de luz, ok? Então, não se esqueçam que é um passo tão simples, né, mas tão importante na hora da cimentação, remover os excessos que extravasam pelas cervicais, seja uma área mais fácil de acesso, como interproximal, ou mesmo nas áreas cervicais e na face lingual, onde na borda incisal, onde está cobrindo, né, o dente remanescente, ok? Então, esses são erros razoavelmente comuns que a gente vê e podem comprometer muito a qualidade da cimentação, principalmente se houver algum tipo de sangramento, ok? Vamos ver um pouquinho mais à frente. Vamos falar então sobre a preparação em comum, né? A preparação em comum das lâminas, né? O que nós fazemos em relação à cimentação das lâminas. Sempre vamos ter um protocolo bem simples, começando com uma limpeza ideal da superfície do dente, e eu preciso que vocês tomem bastante cuidado nessa fase, da limpeza, da profilaxia dos preparos, ok? O que não se deve fazer, né, e às vezes a gente pode dar uma bobeada e usar pasta profilática, né, porque é para limpeza. A pasta profilática que a gente usa no dia a dia, normalmente contém oleosidade, e essas oleosidades é tudo que a gente não quer, né, para a nossa cimentação. Então, não pense em usar pasta profilática na limpeza. Uma opção pode ser pedra-pomes, com uma escova bem macia, né, com aquela escova, microescova bem macia. Sim, pedra-pomes pode ser utilizada, mas ela deixa resíduos de lava vulcânica, vamos dizer assim, né? Resíduos de pedra-pomes. Então, não é o ideal, mas lógico que funciona, lava bem, seca bem, funcionaria. O que eu gosto muito de indicar é esse Concept Scrub da Ultradent, que é uma pasta antibacteriana, que foi feito com essa finalidade, de fazer uma limpeza bastante boa de possíveis resíduos na área de esmalte. Obviamente, a gente tem que usar o quê? Aquela microescova, né? Tem várias marcas de microescova. A DH Pro, por exemplo, ela comercializa uma microescova bastante interessante, e as cores rosa e meio lilás, né, roxa, elas são bem macias, tá? Procurem não usar escovas duras, mesmo sejam aquelas pequenas, a branca, né, é um pouco dura, então procurem usar escovas mais macias, ok? Bom, uma vez que a gente está pensando em fazer um isolamento semi-absoluto, né, ou semi-relativo, é bastante importante nós termos um controle dessa área gengival, a gente não tenha fluidos gengivais, mesmo que o preparo esteja supragengival. Então, dessa maneira, é importante a gente colocar um fio de afastamento bem fino, né? Sugiro esse 3.0 da Ultrapac, mas que pode até estar umidificado, não é encharcado, mas umidificado com uma solução hemostática, que é o Viscostat Clear, que é um cloreto de alumínio a 20%, ok? Então, ela diminui as chances de sangramento naquelas áreas cervicais e ela não altera, não afeta a cimentação, uma vez que você coloca o fio umidificado e, obviamente, lave aquela região antes de começar os procedimentos adesivos, ok? Então, o Viscostat Clear é uma boa opção junto com o fio 3.0, bem fininho. Pode ser outra marca? Sim, pode ser outra marca, mas é importante que seja bem fininho para que o fio consiga ser inserido subgengival, ela não pode praticamente aparecer. A ideia é controle de umidade, né? Então o fio fica bem subgengival. Para isso a gente usa normalmente uma espátula de resina fina, ok? Funciona bem uma espátula de resina fina. E, e dessa forma a gente não quer provocar sangramento durante a colocação do fio, ok? Tá? Então, esse é um protocolozinho bem interessante para a gente controlar a fase pré-cimentação. Ó, o Viscostat Clear, cloreto de alumínio a 25%, perdão, ok?
E aí nós vamos, então, anotar um protocolo de cimentação dos laminados, né? Protocolo de cimentação dos laminados. Então, é importante que a gente coloque as lâminas condicionadas e numeradas. Vocês vão ver um vídeo já já em relação a isso, um vídeo sobre cimentação, ok? Os dentes totalmente com o campo isolado, feito a profilaxia e os fios de afastamento, como já falei para vocês, tá? Então, agora, na boca. Vamos ver um vídeo já já, mas assim, só para descrever um pouquinho o protocolo mais básico. Na boca, ácido fosfórico, 37%, gosto de indicar muito o da Ultradente, né? Lavagem, secagem, ok? Condicionamento adesivo, vocês podem usar, na verdade, um adesivo, perdão, um adesivo autocondicionante, ok? Ou até mesmo somente o adesivo puro, né, chamado do adesivo hidrofóbico, desde que esteja 100% esmalte. Então, quando você faz o ataque ácido, se você observar que ficou completamente esbranquiçado, né, nenhuma área de dentina, então você pode usar somente o adesivo, se você quiser. Se você tiver na dúvida se tem área de dentina exposta, uma área cervical exposta, é melhor que você use o autocondicionante, tá? E aí a dica é você usar o autocondicionante que seja da mesma marca do cimento resinoso. Ou seja, se você for usar um cimento da Ivoclar, o Stech LC, que é o cimento para cimentação de lâminas, então você pode usar o autocondicionante Tetrick Bond, que é o da Ivoclar também, ok? Se você for usar o Relax Veneer da 3M, então é interessante você usar o adesivo autocondicionante universal da 3M também, ok? Beleza? Então, condicionamento adesivo, é lógico que isso é uma coisa bem resumida, mas só para seguir o protocolo, a gente evapora o solvente, porém, nós não polimerizamos o adesivo, tá? Por que nós não polimerizamos? Porque como se trata de uma lente bem fina, a luz atravessa a lâmina, né? E você vai então fazer uma polimerização em conjunto, tanto do cimento resinoso como do adesivo. Por que isso? Porque se você tiver alguma espessura de película do adesivo, isso pode atrapalhar o encaixe da lâmina, né? Isso até pode gerar um estresse interno, né? Até com um pouco de azar, até uma fratura, porque ele não vai estar com uma adaptação tão boa de quando você não polimeriza o adesivo, você permite então que ele se encaixe perfeitamente, tá? Então, evapora o solvente do adesivo e não polimeriza, ok? E aí nós temos, no próximo ponto aqui, a técnica do cimento no dente ou cimento na lente, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Podemos fazer o cimento no dente ou cimento na lente, ó, ok? E nós vamos mostrar, então, 2 filmes sobre as técnicas de cimento no dente e cimento na lente, tá? Uma delas é muito comum, que é o cimento na lente, e você leva para a boca, ok? E vamos mostrar, então, um pouquinho por que nós temos preferência por uma dessas técnicas, ok? Bom, como eu falei para vocês, adaptação das lâminas, remoção dos excessos com pincel ou ponta de silicone, para a gente evitar o quê? Aquela intercorrência que nós vimos anteriormente, que é de ficar um excesso de cimento difícil de remover depois, né? Depois que você polimeriza, mesmo que seja pouco tempo de luz, né? Ele vai endurecer e vai atrapalhar muito, você pode ter, então, problemas de sangramento gengival na hora que você está tentando polimerizar, remover aquele excesso de resina, de cimento resinoso, ok? Bom, tiro de luz de 1 a 2 segundos, depende da potência do seu LED, em cada lâmina, ok? E aí o uso de um fio extra fino para separação dos contatos proximais. Caso você não consiga separar com fio, existe o recurso da tira serrilhada, né? Nós temos da FGM e da Comet, ok? Então, a tira serrilhada, né? Parece uma lixa de metal, só que ela não tem abrasivo nenhum nas proximais. Ela só tem a serrinha, né? A serrilha, para que possamos cortar, tirar os excessos interproximais, aquele pouco resíduo que ficou, porque a grande parte você já removeu com o pincel, ok? Então, aqui nós estamos falando, tira a serrilhada com para separar eventuais contatos proximais, ok? E após isso, a remoção dos pequenos excessos de cimento e a execução dos ajustes funcionais
na interface lingual, é importantíssimo que a gente faça a checagem das guias de oclusão, né, pelos caninos, observe como é que é a protrusiva, faça esse ajuste de interferências possíveis interferências oclusais posteriores, enfim, deixe o caso funcionalmente ajustado, ok? Vamos lá. Vamos então mostrar um pouquinho um vídeo sobre a técnica de cimento no dente. Então, essa é a técnica mais convencional, né, que vocês estão acostumados a ver. Nessa paciente, que é a Flavinha, né? Então, nós estamos vendo aqui a fase de planejamento, aumento de coroa clínica, e aqui nós já estamos vendo, ó, a fase da limpeza. Essa pomadinha verde que vocês estão observando é o Concept Scrub, né? E a escovinha que vocês viram anteriormente, essa escovinha é aquela escovinha que eu falei para vocês que ela é bem macia, reparem. É uma escovinha roxa, né? Que você consegue chegar bem pertinho lá da cervical e mesmo que ela toque levemente, ela não chega a machucar, tá? Isso é muito importante. Esse é o fio 3.0, apesar de parecer grosso, ele é um fio trançado oco, né? Então, quando você coloca dentro do suco gengival, ela não faz muito volume, ok? Uma espátula bem fininha, lembrando que vale a pena você umidificar esse fio com aquela pastinha hemostática, né? Da Ultradente também. E aí, com bastante cuidado, você vai colocando bem subgengival, tá? Sempre colocando o fio na direção do que você já colocou anteriormente. Se você tentar ir puxando na direção contrária, o fio que está entrando começa a remover o que você já colocou. Então, sempre empurrando o fio na direção do que você já inseriu dentro do suco gengival, ok? E é importante que você tente botar ela bem subgengival, para que não interfira, para que não fique na interface entre a lente e o dente, né? A lente e o dente, tá? Você não quer que aqueles fiapinhos fiquem presos, né? Enclausurados, feito um sanduíche entre a lâmina e o dente. Ainda mais que elas são fios bem escuros, né? Então é importante que você não permita isso, ok? Lá na distal dos últimos dentes que vão ser cimentados, você pode botar um teflon, uma fita teflon, né, chama Isotape da FGM, para que você não tenha interferência do ácido fosfórico, para que você não condicione o ácido fosfórico, né? Repare, nós estamos com Isotape lá na distal do último dente a ser condicionado, ok? Reparem também que você pode, e deve, na minha opinião, fazer um condicionamento de ácido total em todos os dentes. Mas reparem que quando você faz o ácido fosfórico, você não pode ter tempos muito diferentes de condicionamento, né, entre um dente e outro, tá? Então, colocar rapidamente com um pincel, né, ele ajuda bastante, você vai ganhar muita velocidade. Se você fizer isso com microbrush, fica muito demorado e você vai ter tempos muito diferentes de condicionamento ácido, ok? Então, deixe uns 30 segundos, e vocês devem remover esse ácido fosfórico. Evitem que caia dentro da boca do paciente, que é muito desagradável, né? Tem um gosto bastante amargo, azedo. Então, coloque uma gaze para coletar o excesso maior do ácido fosfórico, tá? Lava bem abundantemente, tá? O vídeo é um vídeo editado, então vocês devem lavar muito ácido fosfórico, seca bem, ok? Como eu falei para vocês, se tiver 100% de branquiçada, senão você está em esmalte, 100% de esmalte. Então, se você quiser usar somente o adesivo hidrofóbico, é possível, ok? O que é só o adesivo hidrofóbico? Quando você tem aqueles adesivos, tem dois frascos, um para dentina e outro para esmalte, né? Outro para o adesivo. Então, é o primer dentinário e o adesivo. Se você tiver 100% de esmalte, você pode usar somente o adesivo, ok? Ele vai funcionar muito bem em área só de esmalte. Se você tiver dentina, então é melhor você usar um adesivo autocondicionante, ok? E aí você vai passar tanto na dentina
como no esmalte. Lembrando que se você for usar um adesivo autoconstante, você pode fazer um ataque com ácido fosfórico, preferencialmente somente em área de esmalte, ok? Então, espalhando com o pincel, repare como o pincel ajuda muito na velocidade de aplicação, é muito mais rápido e ele entra melhor naquela interface interproximal, ok? Repararam ali que nós temos um jato de ar. O jato de ar seria para quê? Para não só para deixar o adesivo mais fino, como também para evaporar o solvente, ok? Residual, para que não fique uma espessura de película grande, tá? Então, o jato de ar é bem importante. E, como eu falei para vocês anteriormente, não se deve polimerizar, ok? Então, uma vez que você evapora o solvente, espalha o adesivo para que ele fique bem fininho, então nós estamos no momento de fazer a cimentação propriamente dita, tá? Lembrando que as lâminas já têm que estar pré-condicionadas e preparadas para o recebimento do cimento resinoso, tá? Então já sofreram todo o processo que começou no ácido fluorídrico, silanização, e algumas vezes a gente vai optar por botar o adesivo na lâmina também, tá? Então, mas enfim, eu estou partindo do pressuposto que as lâminas já estão preparadas e numeradas, tá? Preparadas e numeradas. Então, vamos lá. Reparem que quando você vai fazer a cimentação, é importante que você consiga segurar a lâmina pela borda incisal, ok? Ó. E aí, quando você coloca o cimento resinoso, na parte interna da lâmina, ela tem que ter o suficiente para extravasar, ok? Esse extravasamento é importante para que você não tenha risco de bolhas de ar dentro da lâmina. Isso é bem importante. Então, olha, colocação de forma generosa, né? E aí você tem que fazer o que a gente gosta de brincar, seria um giro da morte, né? Vou mostrar melhor na próxima sequência, mas reparem que a gente conseguiu segurar a lâmina pela borda incisal, que é a parte mais espessa, né? Então a gente tem que fazer esse treinamento para girar a lâmina, segurar pela borda incisal, e assim, aí sim você vai poder levar ao dente. Lembrando que você normalmente está atrás do paciente e existe uma necessidade de extravasamento cervical e por lingual também. A lâmina tem que estar totalmente com o cimento sem chance de bolhas internas, tá bem? Então é importante que você veja esse extravasamento. Se não extravasar, tem risco de estar faltando o cimento, ok? Então, vamos lá. A segunda lâmina, reparem, olha, segurando com uma mão, colocando o cimento resinoso dentro da lâmina e a manobra aqui, ó, de girar a lente para segurar pela incisal. Repararam? Vou voltar aqui o vídeo só um instantinho para vocês verem essa manobra. Olha, coloca o cimento resinoso de forma generosa, gira a lâmina, pega pela borda incisal. E aí você vai levar ao dente, sempre observando o extravasamento do cimento resinoso. E aí, repare, nós estamos fazendo a cimentação de todas as lâminas de uma vez só, tá? Isso, na verdade, sim, apesar de parecer mais complicado, evita alguns problemas. Por exemplo, como eu mostrei para vocês lá no vídeo do making off, se você tem algum resíduo do cimento resinoso do dente anterior que endurece e cai sobre o preparo do lateral, do central sobre lateral, essa lâmina lateral depois não vai encaixar, porque existiu algum resíduo que foi polimerizado. E como o cimento é quase transparente, não é tão difícil isso acontecer. Então, essa estratégia que nós propomos é não polimerizar e encaixar as lâminas todas, né? E elas, por não estarem cimentadas, elas vão se assentar melhor, elas vão se encaixar melhor, né? Você vai conseguir deixá-las mais estabilizadas antes da remoção dos excessos de cimento e principalmente antes da cimentação, ok? Então, olha, partimos para o dente 22, não está sendo polimerizado. Aqui vocês começaram a ver, ó, a remoção dos excessos do cimento resinoso pode ser com um pincel, pode ser com uma ponta de silicone, tá certo? Ó.
Não se esqueça que temos que remover polingual também, ok? Ó, já estamos com o canino 23 cimentado e, e a lâmina do 13 também cimentado, e agora os pré-molares. Nenhuma polimerização. Ó. Então, todas as lentes foram posicionadas, todas as lentes foram removidos os excessos maiores com o pincel ou com uma ponta de silicone, inclusive por lingual, com o uso de um espelho. E vocês estão vendo agora o valo, né? O valo tem uma ponta chamada colimador, né? É como se fosse um funil de luz, ela só sai a luz por essa pontinha. Esse recurso do valo é interessante porque ela dá um tiro de luz somente num ponto único, né? E nesse caso a gente vai colocar ele no centro da lâmina, tá? No centro da lâmina. E com isso a gente consegue, ó, sempre puxa a lâmina para a posição, joga o ponto de luz, ó, um segundo em cada dente, e como ela polemiza no centro da dente, o cimento ao redor não fica tão endurecido ainda. Isso facilita o quê? A colocação do fio dental ou da tira serrilhada para que a interproximal não fique com o cimento resinoso, né? Que é a parte mais difícil de te remover. Então, mais ou menos de 1 a 2 segundos, dependendo da potência do seu foto, né? É o suficiente para que ela tenha o início de colagem que permita as remoções dos excessos interproximais, tá? Você não pode ter as lâminas coladas entre elas, você tem que permitir, obviamente, a passagem do fio dental, tá? Então, o melhor momento é quando você faz essa colagem inicial da lâmina, e aí sim você vai pensar em remover os excessos interproximais. Então, ó, como a gente deu tiro de luz somente no centro-dente, o cimento não está tão polimerizado nas interproximais. Então, o fio dental, repare, esse é o satin tape da Oral-B, sempre deve ser colocado de vestibular para lingual. Sempre deve ser colocado de vestibular para lingual, ok? Então, repare, se você colocar de lingual para vestibular, corre o risco de quê? De soltar a lâmina. Isso a gente não quer. Então, o fio dental fino, esse é o satin tape da Oral-B, sempre de vestibular para lingual, tá? Sempre apoiar as lâminas e aí sim você pode continuar com a polimerização, agora sem aquele colimador, ok? Sem aquele colimador, você vai polimerizar para que o cimento fique mais convertido, e aí sim você pode continuar a remover os excessos cervicais sem risco mais da lente soltar, né? Sem risco da lente soltar. Olha lá. Repare, agora eu vou voltar um pouquinho só o vídeo para vocês verem com mais calma. É, aquele fio que nós colocamos controlando os fluidos gengivais, se você colocou ele corretamente, ó, olha lá, se você colocou o fio corretamente, ele sai inteiramente. O que é colocar o fio corretamente? Se ele estava realmente subgengival, ele não vai ficar preso na lâmina, tá? Ele vai sair completamente, e isso vai até melhorar um pouquinho agora o acesso a remover resíduos de cimento resinoso que ficam aqui na cervical, tá? Sempre ficam alguns resíduos, e aí é o momento de remover essas rebarbazinhas com muita paciência para você remover o cimento resinoso sem machucar a gengiva do paciente, tá? E sempre deve ser checado numa consulta posterior se não ficou nenhum resíduo remanescente de cimento. Repare que o fio está sendo puxado e ele sai completamente. Então, olha, essa é a fase que vocês têm que tomar muito cuidado para que você não deixe resíduo de cimento. Isso é um fator que causa irritação gengival, inflamação posterior. Esse cimento que sempre vai extravasar tem que ser removido, tá? Uma das formas que a gente mais gosta de preconizar é o uso de uma lâmina 12. E é uma lâmina 12 de excelente qualidade, né? Tem uma marca que eu gosto muito de indicar, que é a Swan Morton. Swan Morton, né? É uma lâmina 12 de corte somente na parte interna, e você vai deixar a lâmina sempre voltada para o dente, como se estivesse fazendo uma curetagem de tártaro, né? Lembra do curetagem de tártaro? A lâmina sempre fica voltada para o dente. Então, é o mesmo princípio. Nesse caso, o nosso tártaro são os cimentos cervicais, tá? Sempre com a lâmina voltada para o dente. E aí, se houver alguma situação de você não conseguir passar o fio dental, porque ficou cimento
nas interproximais, então aí sim você vai usar o recurso da tira serrilhada. Repara, ela é uma tira que não tem, vou voltar aqui um instantinho, ela não tem abrasivo nenhum, ela basicamente tem um serrilhado, ela tem um serrilhado, vejam aqui, ó, tem um serrilhado que vai então remover, abrir passagem do cimento resinoso que fica entre os dentes, ok? Pronto, olha. Então, é lógico que é muito mais fácil se você tiver tirado todos os excessos previamente, né? Ok? E reparem por lingual também, que como nós não podemos ter uma interface, tem que ter uma tangente entre a lâmina e o dente, para que fique suave a transição, né? Suave a transição. Então, o uso das brocas de acabamento, tarja vermelha ou talvez já amarela. Na linguagem, a gente usa um formato que parece com uma pera ou um kiwi, né? Parece uma bola de futebol americano, para que você tenha uma superfície, né? Uma superfície bastante lisa entre a cerâmica e o dente. E, lógico, depois de usar as brocas, a gente vai usar as pontas de borracha para polimento e acabamento. Reparem as guias de desoclusão, né, que não permitem os dentes se tocarem durante essas guias, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, é muito importante essa verificação. Lembrando que essa paciente, depois, nós realizamos as lentes dos inferiores também, ok? Ó. A guia canina funcional, repara, a guia canina funcional, desocluindo todos os dentes posteriores, não permitindo nenhum tipo de contato, principalmente nos laterais, para que não haja risco de lascamento da borda incisal, que muitas vezes, nós aumentamos, foi o caso da Flávia, né? Aumentamos bastante a altura de borda incisal, e o canino permitiu essa desoclusão sem que esbarrasse, né, as novas incisais. Repara que os centrais tinham um desgaste bem intenso, né? Mas é importante que essa interface fique bem polida, e esse polimento é realizado depois das brocas de tarja vermelha, tarja amarela, e aí o uso das borrachas de polimento de cerâmica, ok? Temos várias marcas, tá? Essa que nós estamos usando é da marca Eve, e ela tem uma sequência de pontas de borracha azul, que vai fazer um desgaste das ranhuras das brocas diamantadas, ok? Cuidado para não aquecer. Na sequência, nós partimos para as pontas de borracha rosa, ok? Ela já vai começar, então, a dar um polimento da cerâmica que foi abrasionada com a borracha azul, ok? E finalizando com a borracha cinza. Então, normalmente, a sequência dos fabricantes ou são de 3 ou são de 2 borrachas, no mínimo, né? Uma mais abrasiva e outra menos abrasiva, para puxar um glaseamento, um polimento. A cerâmica nunca pode ficar rugosa, porque isso pode imprimir até um desgaste das bordas incisais dos antagonistas, tá? Então, sempre pensar nesse polimento final pós-ajuste funcional, ok? Então, as lâminas, quando a paciente coloca a língua, ela tem que perceber completamente polido, né? Completamente polido. E as guias bem funcionais, ok? Então, esse é o aspecto imediato pós-cimentação, ok? E sempre é importante que vocês façam uma checagem depois de 1 ou 2 dias, para que não existam resíduos, né, remanescentes do cimento resinoso, ok? Muito bem. Aqui nós estamos vendo um pouco da cimentação convencional, né? Que seria o cimento no dente, né? O cimento no dente. Mas existe a possibilidade de fazer o cimento na lente. Existe a possibilidade de fazer o cimento na lente, ok? Vamos então passar aqui um pouquinho. Deixa eu só ver por que minha internet não está funcionando. Espera aí. Perdão. O fiozinho não está funcionando, mas vamos lá. Então, agora nós vamos ver a cimento no dente, tá? Então, algumas perguntas são bem interessantes. Por que a gente vê
um ladrilheiro, né, colocando sempre o cimento na parede e indo com o ladrilho junto ao cimento, né. A explicação, na verdade, é bem simples. A gente tem muito mais facilidade de colocar o ladrilho seco, né, com o cimento já na parede, tá. Então, por que isso? Porque se você faz com o cimento dentro da lâmina, a chance de você perceber a cada lâmina que está ficando escorregadio é muito grande, tá. Então, é muito mais fácil você colocar o cimento no dente e ir com a lâmina seca, né, principalmente quando vai chegando para os dentes de mais para caninos, já vai ficando cada vez mais difícil, que começa a escorregar a lente, né, fica muito mais difícil de você posicionar. Então, quando a gente falou dessa live, essa é a parte mais interessante, diminui o estresse no momento da cimentação, porque a gente sabe, né, que quanto mais vai indo para premolar, mais vai escorregando, a luva está cada vez mais escorregadia do cimento que você já usou nas técnicas anteriores, né. Então, aqui, vamos lá, falar um pouquinho sobre, uma técnica, tudo que nós falamos no vídeo anterior, em relação ao polimento, ajuste, né, é igual, só que em vez de colocar o cimento na lente, a ideia aqui é mudar o procedimento para colocar o cimento no dente, ok? Com isso, nós vamos estar sempre com a lente seca na luva. Parece um detalhe muito simples, muito bobo, mas na verdade ele faz toda a diferença no momento de encaixar e observar. Então, olha lá, vocês estão vendo aqui a seringa com cimento resinoso da Ivoclar, sendo então colocado de forma generosa o cimento, olha, na borda incisal, no terço médio, de forma que realmente extravase. E aí quando você encaixa a lente, você encaixa ela completamente seca, né. Então você vê o extravasamento e a vantagem é que você não tem que ficar pensando em girar a lâmina no dedo, né, você vai pegar a lâmina na sua bancada condicionada e você vai levar com muito mais agilidade e com muito menos receio de escorregar na sua mão, porque ela está seca, né. Então, novamente, ó, no lateral, deixa o central lá sem polimerizar, olha como você encaixa a peça muito melhor. É a técnica do ladrilheiro, né, coloca o cimento na parede e vem com o ladrilho seco e vai encaixar melhor, tá. Então, é simples assim mesmo, né. Tira os excessos, sempre encaixa a lâmina, ó, dá uma testada para ver se a lâmina está encaixando direitinho, e o processo é o mesmo, limpa os excessos todos, mas você já fez o mais difícil, que é colocar a lâmina na posição com ela seca, tá. E aí depois que você testa tudo, você segura a lente na posição, e aí você vai dar aquele tiro de luz de 1 segundo, olha, 1 segundo, no centro do dente. Olha, sempre segura a lente na cervical, posiciona bem, e aí você dá um tiro de luz, 1 segundo ou 2, dependendo da sua lâmina. Repararam que a gente sempre, ó, novamente segurando a lente na posição, tendo certeza que ela está na posição mais, correta, e um tiro de luz com aquele colimador, tá. E assim nós vamos prosseguindo dente a dente, e aí vocês já viram essa sequência, né, a passagem do fio, satin tape, sempre de vestibular para lingual, tá? Nunca de lingual para vestibular, né? Esse caso estão percebendo que ele está passando fácil, mas se algum dente ficar com excesso maior, você vai usar o quê? A tira serrilhada, ok? Esse protetor laranja é importante para que você não machuque a sua visão, né, durante o procedimento, né? A luz de foto realmente é bastante forte, e se você não olha, você às vezes não posiciona no ponto correto, tá bem? Então nós estamos vendo aí, eh, a pós-cimentação do paciente, usando a técnica cimento no dente, tá? Simples assim, cimento no dente. Você se inscreve no YouTube, ó, olha o vídeo lá, e você toca o sininho. Quando você toca o sininho, você vai receber, primeiro, que a sua inscrição está adicionada, e você vai receber notificações de todos os vídeos que vão acontecer, tá? Então, vocês podem ir no bio do meu Instagram, Professor Sequito, e podem se inscrever, e automaticamente vocês vão receber os avisos por e-mail.